Começamos hoje um programa muito especial que com certeza nasceu no coração de Deus. O nosso programa chama O Que Nós Somos. É um grito que eu sempre fazia com as mulheres e virou um podcast e eu tô muito feliz com isso. Hoje eu tô com uma convidada muito especial que me deu o privilégio de poder entrevistá-la e saber várias coisas legais sobre a vida dela. Com certeza você vai crescer muito ouvindo essa pastora maravilhosa que tá aqui. Mas antes de revelá-la, queria me apresentar para vocês saberem quem sou eu. Meu nome é Yandeara Olímpio, casada com o pastor Heitor Olímpio. Nós temos um canal Papo à Beça, onde você vai poder assistir esse podcast O Que Nós Somos. E eu tô aqui com a pastora Vanessa Cavalcante, que me deu o privilégio de poder falar um pouquinho com ela. Tô muito feliz por você estar iniciando esse projeto, né, comigo, que já é uma coisa que Deus tem colocado no meu coração já faz muitos anos. E você meio que empurrou assim, né, com essa chegada aqui. E eu queria saber um pouquinho sobre você. Quem que é essa mulher que tá aqui na minha frente? Olá, tudo bem com vocês? É um prazer, Yandeara, estar aqui com você. Fiquei sabendo aqui nessa viagem, né, desse novo projeto, O Que Nós Somos. Isso vai ser muito legal. É um projeto que com certeza vai ajudar muita gente. Então, me apresentando, eu me chamo Vanessa Cavalcante. Nós pastoreamos uma igreja, Comunidade Cristã Genuína, lá em Campinas, estado de São Paulo. E estamos aqui a convite de vocês, viemos participar da conferência de vocês, foi uma bênção. E a nossa vida começou assim muito cedo, né? A nossa vida adulta, né? Você pediu para eu falar como que eu comecei. Então vamos lá. Eu me converti com 13 anos, era uma adolescente. Fui para a igreja aquele dia a convite da avó, que hoje é o meu marido, que era minha vizinha, e aceitei Jesus ali. Aí eu já me envolvi com os adolescentes, amei esse universo da igreja, né, que eu não conhecia. E aí já comecei a me identificar com os adolescentes, tá? E nunca mais saí da igreja, nunca mais. Depois, com 14 anos, conheci o que hoje é o meu marido, o César Cavalcante. Ele era um jovem também, eu tinha 14, ele tinha 18, nós dois recém-convertidos, tínhamos um ano de conversão. E ele veio do Mato Grosso do Sul para pregar na nossa igreja, que era em São Paulo. E ali foi amor à primeira vista. A gente se viu, a avó dele já cantou a bola para mim, né? O pregador da festa dos jovens vai ser um neto meu, ele é bonitão. E para ele também, né? Ai, César, você vai adorar a vizinha, ela é tão bonitinha, tal, mocinha da igreja, né? Então acho que a gente já foi meio que condicionado, a gente já se olhou já diferente. Então nós namoramos à distância, Yandeara. Não existe mais namoro desse jeito, né? O nosso namoro foi por carta. Eram Nossa. 700 quilômetros de distância. Eu, 14 anos, ele 18, meu primeiro namorado. E aí ele pediu pro meu pai, tá? Meu pai deixou. Aí ele foi embora pro Mato Grosso do Sul. Eu costumo dizer que esse é o genro que todo sogro queria, né? Um genro que mora a 700 quilômetros de distância da minha filha, tá liberado, pode namorar. Pode não. E aí hoje meu pai até fala, eu deixei porque eu achei que não ia vingar, achei que não ia virar nada esse negócio aí. E aí a gente namorou 3 anos e meio, nos noivamos, casamos e já estamos com 25 anos de casados. 5 anos. Tivemos 2 filhos, Camila Cavalcante, hoje ela tem 23 anos, tá grávida, tem 1 ano de casada e já tá com 4 meses Já vai de ter avó. gestação, já vou ser vó. Tô muito feliz por isso. E temos o César Júnior, que tem 18 anos, é um lindo, é um príncipe. Essa sou eu. Olha, pastora, e deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa caminhada, eu queria que você falasse um pouco sobre sua experiência como pastora, como mãe, mas também como uma esposa de um pastor. Eu acho que muitas mulheres que vão assistir isso talvez já estão nos seus ministérios e talvez passam por algumas coisas que têm deixado cada vez elas mais distantes, porque elas ficam olhando a situação e vai se afastando, né, do chamado delas. O que você poderia compartilhar da sua sabedoria mesmo, da sua vivência em meio ao chamado seu? O meu chamado, ele foi muito específico. Eu costumo dizer que eu não sou regra, né? Eu sou a exceção da regra, porque assim, eu casei com 18,
Mas o César, ele já tinha o chamado pastoral. Sim. Ele precisava ser casado para ser pastor na denominação que a gente era, porque na denominação que a gente era, não podia ser pastor solteiro. Mas ele não casou para ser pastor. Ele já tinha o chamado para ser pastor. Então nós nos casamos uma semana feito 18. Aí ele já é consagrado, aí ele já começa a dirigir uma igreja, ele já começa a dirigir um setor. Quer dizer, um rapaz de 22 anos, casado com uma moça de 18, já estão à frente de uma igreja, que abaixo dessa igreja tem algumas congregações. Gente, ao mesmo tempo eu tive que aprender a ser esposa, eu tive que aprender a ser mulher de pastor. A Camila, eu me engravidei com 7 meses de casada. Então, tipo assim, ó, em 1 ano e meio de casamento, eu já era mãe, já estava sendo pastora, esposa. Foi meio conturbado. Por isso que eu falo, eu não sou regra. Se a Camila chegasse com 18 anos, mãe, estou apaixonada, vou casar. Não vai. Não vai mesmo. Então, assim, minha mãe ter deixado, meu pai ter deixado. Então, não é que eu aconselho, casem mesmo, meninas com 18 anos. Não. Porém, eu costumo dizer que César e eu temos um chamado específico. Nós precisamos começar cedo para dar tempo, eu acho. Porque hoje eu só tenho 43 anos, mas eu tenho 25 anos de ministério, 25 anos de casada, já tenho 2 filhos adultos, já vou ser vó. Então hoje a gente ajuda pessoas, a gente atende, a gente aconselha pessoas que têm idade de ser nossos pais. Entende? E a gente consegue ser respeitado, mesmo sendo mais jovens, porque eles entendem, não, eles sabem o que eles estão falando. Nossa, esse conselho que eles estão dando é verdade. Então, o ministério, gente, é muito... é desafiador. E cada uma vai ter um desafio diferente. Entende? Porque você tem que liderar pessoas, você tem que ter saúde emocional, você tem que ter exemplo de vida, você tem que ter uma espiritualidade ok, entende? E nós, principalmente mulher, tem dia que a gente tá alegre, tem dia que a gente tá triste, os hormônios sobem, os hormônios descem, mas você em todo o tempo é referência. O tempo todo. O tempo todo tem alguém, ou alguéms, né? Exagerando aqui no português, observando você. Nossa, mas a mulher do pastor não faz isso. A mulher de pastor não pode se comportar assim. Uma mulher de pastor tem que fazer isso. Então não é que você tem que viver para o outro, para agradar o outro, mas você tem que ter essa consciência. Se coloca no seu lugar. Você tem esse chamado, você é a esposa de um pastor e você precisa, não é personagem, mas você precisa ser a esposa de um pastor. O que uma boa esposa precisa ter? E aí te perguntar isso. Entende? Por exemplo, a Bíblia fala que o pastor, o obreiro, o presbítero, ele tem que ser hospitaleiro. Andara, eu nunca fui. A minha família, a família do César, é totalmente o oposto. Ele é do interior do Mato Grosso do Sul, eles são hospitaleiros. E todo mundo almoça, e minha sogra colocava a gente para dormir em casa, para morar em casa, pegava menino na rua. A minha casa, eu sou de São Paulo, cidade grande, Sim. Todo mundo tem medo de todo mundo. Eu nunca dormi na casa de uma amiga, nenhuma amiga nunca dormiu na minha casa. Eu não fui criada dormindo em casa de vó, de primos. E agora? O que você vai fazer? Eu não tenho referência na minha casa. Na minha casa ninguém era crente. Mas eu me converti. Como que uma crente se comporta? E aí eu fui aprendendo e eu fui lendo. Aí, claro, a mulher do pastor, ela tem que ser muito presente na vida da igreja. Ela não pode só carregar título. Tem denominações que não aceitam a palavra pastora. E tá tudo bem. A minha igreja não consagra pastora. Só que eu exerço o papel de uma pastora porque eu pastoreio. Sim. Entende? Então, título, gente, depende da denominação. Mas a Bíblia fala que a gente tem que ser conselheira, hospitaleira, amorosa, conselheira. Então, aí você vai aprendendo aos trancos e barrancos, tá? Eu imagino. E como que lidar com aquela cobrança
que as pessoas têm, que a gente tem que estar sempre bem. Porque, na verdade, o pastor, ele tá ali. Mas a esposa também é cobrada estar sempre bem. No seu ponto de vista, como é lidar com essa cobrança que as pessoas têm em relação... Você tem que estar sempre bem, simpática, sorrindo. Mas tem momentos que a gente não tá bem. Realmente, às vezes, a gente tem momentos que a gente tá triste. Como lidar com isso para que as pessoas entendam? Eu sou um ser humano. Eu sou a esposa dele, mas eu sou um ser humano. Comigo, especificamente, eu sou muito espontânea. Eu sou uma pessoa que eu não sei fingir. Então, todo mundo que me conhece já me conhece assim. Tem dia que ela tá rindo, tem dia que ela tá triste. Entende? Eu não forço barra. Ótimo. Já aconteceu de ter um compromisso na igreja, um culto, uma reunião, alguma coisa. Ai, César, hoje eu não iria, de verdade, viu? Mas vamos lá, a responsabilidade nos chama. Chega lá no lugar, se eu tenho que falar, eu já começo assim, tudo bem, meus irmãos? Olha, hoje eu não tô bem, eu tô com uma dor de cabeça, tô com uma enxaqueca. Irmãos, orem por mim, hoje eu tô com um problema grande, mas a responsabilidade nos chama. Eu sempre fui assim. Então as pessoas, elas falam pra mim, pastora, é muito fácil te ler, porque a hora que você tá de cara feia, a gente sabe que você tá precisando de oração. Olha. E a hora que você tá com o sorriso aberto, a gente sabe que você tá pronta para nos abraçar. Tá lidando com transparência. Então, o meu conselho é, nunca finja. Não faça, não encene. Claro que você não vai ser uma grossa, uma insuportável. Depende. Se você é insuportável, por exemplo, tem mulher que em TPM é insuportável. Querida, nesse dia não sai da sua casa. Para você não precisar fingir e para você não maltratar ninguém. Isso é forte. Porque, na verdade, é uma coisa que você não controla, né? Entendeu? Então, eu conheço o meu temperamento, você conhece o seu. Exato. Se você ficar de... Por exemplo, a gente uma vez, acho que era um batismo que a gente ia ter, aí a gente alugou uma chácara, papapá. Então, aí a gente, acho que foi numa sexta-feira, a gente já dormiu lá, já para amanhecer no sábado, que ia ter churrasco, batismo. Tinha uma irmã lá, ela acordou com uma cara, e você sabe, quando você aluga chácara assim, é colchão espalhado para todo lugar, é beliche, é um que ronca, é um que tem chulé. Você tá indo para não é para um hotel. Você tá indo para um lugar que tem um monte de gente diferente dormindo junto. Sim. O mínimo que a gente tem que ter é respeito e educação. Tá? Aí beleza, aí eu acordo cedo, então quem acorda cedo já vai lá pra cozinha, já faz o café, já compra aqueles 50 pães, põe na mesa, é pão com manteiga pra todo mundo. Essa irmã sai do quarto com óculos escuros, assim, com uma cara, aí vem tipo marchando dura, assim. Aí todo mundo olhou assim e falou, bom dia, fulano. Ai, gente, eu de manhã, eu não consigo, eu sou insuportável, é melhor que vocês nem olhem pra mim. Eu olhei pro marido dela e falei assim, leva ela pro quarto de novo. Não dá, porque... Ai, pastor, não, ela é assim. Mas daqui a pouco ela fica bem. Eu falei, não, então ela vai ficar bem lá no quarto dela. Então, é isso. Eu respeito. Você tem o direito de ser insuportável no seu período menstrual, por exemplo. Só que eu não sou obrigada a aguentar a sua falta de educação. E nem pode. Então, eu não sou mal educada, mas eu sou clara. Tem dia que as pessoas veem, pastora, você tá tristinha hoje, você tá murchinha, o que aconteceu? Ai, gente, eu não tô bem. Ai, hoje eu não quero nem bater papo. Mas o que você precisa? Eu atendo você, tal. Não, então só me dá um abraço. Aí abraça. Eu aceito que as pessoas orem por mim. Sim. A gente que está numa posição de líder, ou de pastora, ou de chefe, eu não sei. A gente tem que deixar claro que a gente é humano. Às vezes, Andrea, é a gente que força as pessoas quererem que a gente é perfeita. Sim. Porque você está sempre maquiada, porque você está sempre de salto. Não. Tem dia que eu vou de tênis para a igreja. Ai, hoje a pastora tá feia. Não, eu consigo ser bonita de tênis, eu consigo ser bonita de salto, eu consigo... Entende? Isso é muito sábio, porque às vezes a gente se cobra muito e a gente não deveria fazer isso com a gente. E às vezes é a gente que tá se cobrando. Nosso posicionamento errado. Só né? que como você tá acostumando as pessoas te verem sempre assim, aí você já se torna refém daquilo. O dia que a Andrea aparecer sem batom, meu Deus do céu. Não, tem dia que eu tô sem batom e tá tudo bem, eu tô rindo também. E tem dia que eu tô de batom vermelho, mas tô chorando. Pois é. Entendeu? Então acho que a transparência. Essa espontaneidade. Acho que a palavra que ficou é eu posso ser transparente, posso ser quem eu sou, com um posicionamento que as pessoas precisam entender que eu sou um ser humano, né? E é assim que você consegue ser amada. Porque as pessoas vêm e falam assim, cara, ela é boazinha, ela é bonitinha, ela é carente. A gente é.
A mulher do pastor não é diferente em nada, gente. A gente não tem nada especial, a não ser o chamado. Mas a gente não tem uma genética diferente, a gente não tem um superpoder, a gente não tem. Marido e mulher, pastor e pastora, também brigam. Tem dia que o pastor fulano de tal irrita a mulher dele. Sim. E a mulher dele pensa em divorciar. Pensa em divorciar. Só que vai passar. Pensar em fazer outra Entendeu? coisa. Vai passar. Ai, misericórdia, uma pastora não pode pensar nisso. Ah, então, ela não tem superpoder. Só que aí ela tem responsabilidade, ela tem posicionamento, eles conseguem ter, amor, hoje eu tô com vontade de fazer o que eu não devo. Então, por favor, sai da minha frente. Pronto, e sai. Vamos pensar. Igual criança, Sim. sai. Daqui a pouco passa. Aí, quantas vezes eu e o César, a gente estava numa situação, assim, um problema familiar, financeiro, que o pastor também tem problema financeiro, Sim. a gente tem empresa, tem dia que tem mais boleto do que conta para pagar, acontece. E tem dia que a gente o pau tá quebrando, o que a gente faz? E é o filho que deu trabalho, e é a conta que não pagou, e é o aluguel que tá vencendo, aí o telefone toca. Ô, pastor, eu e minha mulher aqui precisamos de aconselhamento. Ou, pastor, minha filha acabou de ser internada. Ô, pastor, aconteceu um acidente, eu preciso vir orar. A gente olha um pro outro, pessoal, nosso problema daqui a pouco, tá? Vamos lá resolver. É isso é maturidade. Aí você vai lá, você ajuda o irmão, às vezes é um probleminha desse tamanhozinho. Às vezes é um problema muito maior que o seu. Aí você se ocupa tanto em ajudar, em resolver, em ser quem você tem que ser. Quando termina, fala assim, o que a gente tá falando mesmo? Ah, esquece, não, o boleto já pagou, amanhã a gente paga, o moleque que mal criou, e passa. Entendeu? A gente foca muito em quem eu tenho que parecer ser. O meu casamento tem que ser perfeito, a minha roupa tem que ser intacta, os meus filhos de pastor sofrem demais. Muito. Por que filho de pastor precisa ser mais educado? Precisa ser mais comportado? Ele precisa ser bem educado e comportado como qualquer outra criança. Não mais porque é o filho do pastor. Entendeu? Filhos de pastores crescem, às vezes, revoltados. Porque tem essa cobrança. Você não é o filho do pastor? Não, menino. Sou, tia. E daí? Mas ele brinca, ele quebra a perna, ele pula muro, ele chuta bola. A gente acaba cobrando uma perfeição deles que não deveria ser cobrado. Né? Entende? Então, quando os meus meninos eram pequenos, eles participavam de acampamento da igreja, de acampar dentro, que dorme na igreja. E aí, no outro dia, ai, pastora, o que seu menino come? O que ele toma? Porque amanhã... Eu falei, irmã, ele come o que todo mundo comer. Ele toma o que todo mundo tomar, nem pro bem e nem pro mal. O filho do pastor tem que ser visto diferente. Ele é uma criança como todos os outros. O meu menino, ele toma... O que vocês vão dar? Todd? É Todd. Ah, ele toma... A caneca dele é de plástico igual de todo mundo. Por que tem que ser diferente? Não tem. Filho de pastor, mulher de pastor, pastor, é gente igual todo mundo. Só está numa posição diferente. E a Bíblia fala que a quem mais é dado, mais é cobrado. Sim. O maior serve o menor. Com certeza. Então nós somos essas pessoas. A gente está em destaque porque a gente está numa posição de liderança, mas a gente é o que mais serve. Porque um obreiro serve um pastor. Uma família serve um pastor, uma família pastoral. Só que o pastor serve a comunidade toda. Então quem serve mais? Você porque está ajudando o seu pastor? Ou o seu pastor porque está ajudando 50, 30, 40, 100 famílias? Muito forte isso aí. Entende? Então a gente precisa ter essa visão. Ser pastor é uma posição que Deus colocou, mas ele é igual a qualquer um. E olha aqui, vou aproveitar essa pauta e eu vou te perguntar isso. Eu acho que é um grande desafio, não só para os pastores, mas também para os pais que estão ali servindo, que já se posicionaram no seu chamado. Como lidar com seus filhos no chamado que você carrega? Porque às vezes, né, eu vejo muito isso observando, porque ainda não sou mãe, mas às vezes a gente tem um chamado e a gente quer educar os nossos filhos nesse chamado. Só que, de fato, eles ainda não sabem se é aquilo ali. Como que, pais, eu tô aprendendo, eu acho que eu vou aprender com você, como eu
deveria me posicionar com os meus filhos em relação... Porque eu escolhi meu chamado. Eu e o pastor Heitor escolhemos um chamado. E meus filhos? O que eu devo fazer? Eu acho assim, o chamado a gente não escolhe, a gente aceita. Então, quem chamou foi Deus. E você teve o coração quebrantado e disse, eis-me aqui, Senhor. É o Senhor quem me chama e sou eu quem respondo com sim. Uma coisa que não pode acontecer é o pai e a mãe forçar os filhos a andarem no mesmo caminho. A Bíblia manda a gente ensinar o menino no caminho que ele deve andar. Eu não ensino para os meus filhos o caminho. Você tem que fazer isso, menino. Você tem que ser assim, menina. Não. Eu ensino eles no caminho. Quem está no caminho? Nós todos. Então, no caminho, quer dizer que eu estou ensinando com exemplo. Entendeu? Então, quando a minha filha vê, nossa, minha mãe, ela acorda cedo, ela já ora, ela jejua, ela visita, ela faz, ela acontece. Eu já estou ensinando sem mandar. Porque quando o pai manda o filho fazer, o filho vai obedecer. Mas ele está de paixão, com vontade. Entende? Os meus filhos, eles nunca foram obrigados a ter cargo na igreja. É muito comum o pastor obrigar que o filho dele seja o baterista, seja o tecladista, seja a menina, seja a cantora. Não pode obrigar. Você precisa incentivar. Você precisa até falar, filha, eu preciso muito de ajuda. Você pode me ajudar nisso aqui? E permitir e deixar com que ela... Puxa, pai, posso. E ali ela vai aprender, ali ela vai se despertar. Só que tem pessoas que já têm chamado desde pequenininho. Sim. Entende? Então, não existe uma regra. Tem pastor que o filho dele vai ser pastor também. Mas porque tem chamado. Porque não pode ser, como que chama quando passa de pai para filho? Legado. Não, Não, na política, quando... Nepotismo. Não é porque o César tem filho homem que o César Júnior vai ser o outro pastor da Genuína, quando o César não for, não é. Isso não gera essa cobrança, né? Entende? O meu filho, por exemplo, ele pode ser cantor, ele pode ser obreiro, ele pode ser o porteiro da igreja, porque ele não tem chamado para pastor. Ah, mas eu sou filho de César Cavalcante, eu tenho que ser teólogo, eu tenho que ser pastor. Não tem que. Imagina isso na cabeça deles, né? Entende? Cobrança, né? Os meus filhos já falaram para mim, outras vezes, mais na adolescência, mãe, é muito pesado ser filho de pastor, porque todo mundo fala isso pra gente, você é filho do pastor, porque assim, pra mim não chega, porque me conhecem, mas pra eles sempre teve aquelas brincadeirinhas, filha de pastor usando essa roupa, filho de pastor com esse boné, filho de pastor com essa saia, só que não fala pra mim. E aí eu olhei bem sério pra eles e eu disse assim, Júnior e Camila, eu vou falar uma coisa muito importante pra vocês, eu peço perdão, porque eu engravidei, eu casei, eu fiz a minha vida com um pastor. Ele poderia ser um bebum, poderia ser um bandido, poderia ser um drogado, poderia ser um pedreiro, poderia... Qualquer tipo de gente, qualquer tipo de religião. Mas me perdoem, foi com um pastor que eu casei. É de um pastor que eu sou esposa. Eu não tenho como dar outro pai para vocês. Me perdoem. Se esse título do seu pai pesa tanto, desculpa, filho, mas eu não posso resolver isso. Eles... Não, mãe, mas não é para tanto. Você tá vendo como é sério o negócio? Você é filho de pastor e ponto final. Agora, o que as pessoas falam, cobram, aí vocês precisam saber se defender. Falei, então, meu pai é pastor, mas eu não sou. Tem filhos de pastor que dá orgulho por ser filho de pastor. Tem filho de pastor que dá desgosto por ser filho de pastor, mas eles são filhos, gente. Continua sendo filho. Quem é pastor é o pai. Sim. Entende? Então, eu nunca cobrei dos meus filhos terem um cargo na igreja. Porque você é filho de pastor, você tem que ter. Como que eu ensino o meu filho? Com exemplo. E se eles tiverem aquele coração, eles gostarem de fazer aquilo, eles vão seguir os caminhos do chamado. O que eu falo para os meus filhos, vocês não precisam ter títulos. Só seja crente. Só sejam salvos.
E ponto. Muito forte isso. É porque é permitir que eles tenham as próprias experiências e escolha aquilo que de fato eles querem mesmo, né? E a gente precisa ensinar que os nossos filhos, eles têm que ser salvos. Sim. Não é porque é filho de pastor que está A gente garantido. esquece disso. Não é porque tá... o meu filho vai comigo todo culto para a igreja. Glória a Deus. Meu filho é crente? Religioso, talvez. Ou ele está indo forçado? O que a gente tem que se preocupar é planta a semente de salvação no seu filho. Meu filho, eu preciso que você seja salvo, meu filho. Você quer... Eu já falei para os meus, depois que eles pegaram a maioridade, gente, pode ir para a Batista, para a Assembleia, para Deus é Amor, para a igreja que vocês forem. Vocês não são obrigados a ser da genuína. Enquanto criança, sim. Porque onde eu estou, meus filhos estão. Depois de adulto, independe de denominação. Só sejam salvos. E é muito poderoso o que você falou. É libertador. Porque a gente, às vezes, tá tão preocupado com a salvação da nossa igreja, das pessoas que a gente vai ganhando, mas talvez ali, seu filho, você só quer cobrar ele um posicionamento. E, na verdade, é o contrário. Você tem que olhar para ele como uma alma também. Porque você está perdendo a sua casa e ganhando o mundo. O que a Bíblia fala? Que a gente pode perder... A gente ganha o mundo e perde a nossa alma. Às vezes a gente está perdendo a alma do nosso filho, porque eu quero ser exemplo para o mundo. Mas os meus filhos estão na igreja por obrigação. Tipo, a minha mãe mandou. Não. Sabe? Esse menino tem que ter prazer em servir. Ele tem que amar Jesus. Como que ele aprende a amar Jesus? Me vendo amar Jesus. É muita sabedoria uma conversa só. Eu não posso falar, Yandeara, me ame. Ame o meu marido porque ele é legal. Mas você vê como que eu trato ele. Nossa, tanto carinho, tanto amor. Eu quero ser como. É com o exemplo. Pastora, eu não tem como terminar esse podcast sem te perguntar isso. Eu acho que também outra coisa para aprender mesmo. Como que a mulher de pastor, ela deve se posicionar? Porque normalmente o pastor, ele tá à frente do chamado, né? Como a esposa deve auxiliar ele, se posicionar no chamado dele, de forma leve, de forma que faça ele crescer. Eu lembro que quando eu casei com o pastor Heitor, Deus falou uma coisa comigo: você é guardiã daquilo que ele carrega. E lembre ele, no momento mais difícil, de quem ele é. Porque ele vai se perder em algum momento nas próprias aflições do seu chamado. E eu falo, é um grande desafio, porque às vezes a gente vê algumas coisas, isso deve acontecer inúmeras vezes com você, e você vê assim, que aquilo poderia ser de outra forma, mas você tem que ser a mulher virtuosa, né? Naquele momento. Como lidar em ter uma visão, às vezes, aberta em relação a algumas coisas e ver eles, às vezes, se posicionando, mas se você falar naquele momento, ali traz também uma destruição, uma briga, um conflito no casamento. Como que você vê isso? Como que você tem se posicionado com o pastor César Cavalcante, que é um pastor tão especial para todos nós, né? A gente vê o ministério crescendo cada vez mais. E eu tenho certeza, é porque você tá ali também. E todo dia sendo moldado pelo Espírito Santo para se posicionar. Eu queria muito, acho que essas mulheres que vão ver isso, no final elas ficam assim, e aí, como eu me posiciono? Porque eu entendi os filhos, eu entendi como eu tenho que me posicionar em relação aos meus filhos, entendi como eu devo ver o meu chamado. Mas e esse posicionamento? A primeira coisa é a gente não querer se comparar com o nosso marido. E nem permitir que as pessoas nos comparem. Não é porque ele é pastor, ele prega, ele é firme, eu tenho que ser como ele. Somos indivíduos. Cada indivíduo é uma pessoa. Ele tem a personalidade dele, eu tenho a minha. Nós dois somos um. Mas para vocês, ele é ele, eu sou eu. Não se cobrar a esse ponto, tipo, eu tenho que pregar igual. Não, porque se ele for pregador e eu também for pregador, a gente vai se separar, porque cada um vai para um lado. Porque a gente vai estar sempre se competindo. Tem mulheres que têm um chamado ministerial de pregação, sim, junto com o marido. Tem mulheres que não, e tá tudo bem. O que a gente precisa é se conhecer. O autoconhecimento, gente, é muito importante. Quem eu sou? Quem que a mulher é? É aquela ajudadora, é aquela conselheira, é aquela que ama, é aquela que exorta. Se tem alguém que pode chamar a atenção do seu pastor, é a mulher dele. Eu acho que é a única pessoa que tem a coragem ou a liberalidade, porque essa pode.
Quantas vezes acontece do seu marido estar tomando uma decisão que você fala, só que você não vai desonrar na frente de ninguém. Tá tendo uma reunião, ele tá tomando uma decisão e você tá entendendo ali, meu Deus, ele não devia estar falando isso. Segura, deixa acontecer, acabou. Entrou no carro, você nem chega em casa, porque às vezes o negócio é tão sério. Amor, você não devia ter feito isso. Você não acha que com essa sua fala vai desencadear isso? Faz ele enxergar o que você enxergou. Como fala, muda tudo. Né? É como fala. O homem, na maioria das vezes, ele é mais não receptivo à crítica, a conselho. Porque o homem, ele é o dominador, é ele que resolve, é ele que sabe. Quem é você para falar assim comigo? Quem é você para me dar conselho? É o jeito com que você fala. Porque quando a mulher fala, é com o maior interesse de que aquele homem tenha sucesso na vida, na reunião, no negócio, na igreja, na condução das coisas. Olha como é diferente. Yandeara, esse celular verde é horrível. Nossa, por que você está falando assim comigo? Yandeara, eu acho que esse verde é lindo, mas para você não caiu bem. Aqui você vai fazer, é verdade. Que cor que você acha que fica legal? Olha como é diferente. Isso abre até para baixa as guardas. Se eu falar assim, Yandeara, que celular horrível, verde. Não, problema meu, quem comprou fui eu. Quem é você para falar? E o seu, que nem tem capa? Agora, se eu falar, Yandeara, que capa linda. Mas você já pensou em pegar uma azul? Gente, azul com a sua roupa vai... Ai, sério? Onde que vende? É diferente. É como você aborda. Então, a mulher, ela não tem que ser perfeita. Ela não tem, e não somos. Só que a gente tem que buscar ter sabedoria e o fruto do Espírito. Que no fruto do Espírito, eu digo que o fruto do Espírito é um só. É uma mexerica que tem vários gomos. Não são os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, um dos gomos dessa mexerica é o domínio próprio. Por você... Aí você olha, marido e mulher, eles têm que saber conversar com o olhar. Tem olhar que você dá, o seu marido ele tem que identificar aquele olhar. Isso é conexão. O marido que olha para a esposa de um jeito, ela já entendeu. Ela já se comporta, já. Sabe? Entende? Ontem, sábado, né? Sábado eu tava ministrando lá na igreja de vocês. Eu fiz uma fala, o César me olhou assim, ó. Quando ele me olhou assim, eu já entendi o que ele quis dizer. E na hora você reposicionou. Entendeu? Então a gente tem que ter essa conexão a ponto de... Você olha pra ele, aí ele já, na cabeça dele. Eu acho que eu falei besteira, então vamos lá. Yandeara quis dizer... É isso, é ter conexão. Marido e mulher. Eu vou pegar uma fala que o pastor falou na pregação dele. Vocês não estão competindo. Não somos competidores. Você precisa eliminar isso, né? Você também falou isso na sua Marido e mulher não é opositor. Ele é ele, eu sou eu. Não, nós somos um. Nós somos uma equipe. Nós somos um time. Nós somos uma pessoa, um casal que precisamos dar certo. E quem é o mais interessado no sucesso do César, senão eu? Quem é mais interessado no meu sucesso, senão ele? E por que a gente vai ficar se degladiando? Não fala assim, você não devia... Eu falo do jeito que eu quiser. Não. Quando eu te corrijo, meu amor, é porque eu te amo. É porque eu tô vendo que... Eu costumo dizer para os meus filhos, porque eu sempre falo, Camila, você não faça isso. Júnior, você não faça isso. Não é porque eu sou boa, porque eu sou perfeita, mas é porque eu já errei na sua frente. Eu falo isso para os meus filhos. Quando eu corrijo vocês, não é porque eu sou a chata. Porque, olha, eu costumo dizer que pessoas de sucesso teve mãe chata. Porque mãe muito boazinha, muito deixa fazer o que quer, não dá certo na vida. Então, quando uma mãe está corrigindo um filho, é porque ela já errou. E ela não quer que aquele filho passe por aquele... Tudo pelo amor. Entendeu? Então, quando uma esposa está corrigindo um marido, é pro bem de ambos. Porque se ele se der mal na vida, eu também vou me dar. Só que se ele tiver sucesso, eu tô junto. Muito forte. Então é isso. Marido e mulher têm que entender, traduzir. A gente tem que saber traduzir um ao outro. Ela disse isso, mas ela quis dizer.
Ela falou que eu estou errado, mas ela quis que eu acertasse. É isso. Que estreia poderosa, hein? Legal, né? Nossa! Eu gostei muito de participar. Eu vou que assistindo ó, várias vezes, ó. Eu me senti lisonjeada Ai. por participar da sua estreia. A estreia é sempre uma coisa muito importante, né? Pra finalizar, fala do seu canal. Ah, Aqui. É um despertar gente. também tão forte. É. Isso também foi espiritual, sabe? Eu tinha umas travas, eu tinha muita timidez. Eu tinha muito parece, né, medo. gente? Eu tinha muito medo de comparação. Porque meu marido é um grande teólogo, ele é uma figura pública já há 20 anos. E eu, como eu disse, eu não sou ele, eu não sou como ele. E eu tinha medo dessa comparação. Por isso que hoje eu falo com propriedade. Não se compare. Você não é ele. E tá tudo bem. Você ajuda ele a ser quem ele é. E aí Deus virou a tal da chave. Que todo mundo fala, tem que virar a chave. Que chave é essa? Onde está essa chave que eu nunca achei na minha vida, meu Deus do céu? Mas a tal da chave virou. Eu acho que foi Deus. Eu atribuo a Deus essa transformação, esse milagre, essa destrava que eu tive. E aí eu ousei e criei o meu canal. O meu canal de podcast chama Vida Real com Vanessa Cavalcante. Deixa eu arrumar aí. Isso. Então, ó, Vida Real com Vanessa Cavalcante no YouTube são programas semanais. Todos sábados às 9 da manhã tem um episódio novo. O primeiro, que foi a minha estreia, que foi dia 1 de novembro, a minha estreia, foi com a Ju Mendes e a gente falou de relacionamento. Foi muito bom. Você falou até comigo que o que as mulheres precisam ter, que os homens precisam ter, né? Eu pedi pra ela, falei, Ju, explica aí. Pra pessoa, eu falei, eu sou o homem. O que tem que ter? Aí ela deu lá 3 dicas. E a mulher? O que a mulher precisa ter? Falar, eu sou uma mulher. Assiste lá. Vida Real com Vanessa Cavalcante no YouTube. E no Instagram só tem os cortes, né? Aí é Vida Real com Vanessa Cavalcante. E o meu Instagram pessoal é Van Cavalcante 2. Pastora, eu tô muito feliz. Eu De verdade, também. que assunto gostoso. Eu também. Eu queria deixar aqui, né, registrado a minha admiração. Eu admirava muito seu marido através dos vídeos pelo YouTube, né? Via o meu marido crescer tanto, sabe? Com cada fala, com cada... assim, desde quando a gente namora, eu vejo ele vivendo, assim, se dedicando a aprender mais. Mas quando eu te conheci, você foi um presente. É sério, você foi um presente, Nico, que eu recebi. Quando você chegou aqui, primeiro dia que eu te olhei, assim, falei, poxa, eu brinquei na mensagem que eu te dei parabéns, quero ser você quando eu crescer. Eu quis dizer assim, crescer em meu chamado, né? Eu tô com 31, foram 3 anos aqui em João Pessoa, e eu era somente uma menina, né? E também eu servia a minha igreja local com aquilo que Deus colocava no meu coração, né? O que nós somos é literalmente o grito que eu falava, o que nós somos, e elas falavam, eu sou virtuosa. Comecei com, sei lá, foi no meu estúdio que eu sou fotógrafa, e aí eu abri as portas do meu estúdio e as meninas iam pra lá, e eu fui ganhando muitas meninas, e Deus falava, eu tô te posicionando como fotógrafa bem posicionada, porque eu quero que você ganhe pessoas. Isso. E era de 50 foi para 200, de repente a gente fazia eventos gigantes, né, de 200, 300 mulheres em alguns lugares, assim, sítio, igreja, com a ajuda, lógico, da minha igreja local. E quando eu te conheci, eu falei, poxa, a gente às vezes pensa que sabe, mas a gente nunca sabe. A gente nunca sabe A gente só carrega aquilo que Deus nos dá mesmo, né? E eu fiquei tão feliz, acho que eu tenho certeza que quem assistir isso aqui, principalmente as minhas amigas de ministério, as líderes, eu acho que vocês vão aprender tanto, porque na caminhada a gente se pega às vezes com muita dúvida, né? A gente tem medo de errar. E a gente precisa errar para não fazer mais. Você falou essa frase pra mim quando a gente falou assim, você não precisa ser cobrada. Você não precisa acertar toda vez. Não precisa. Você errou hoje, amanhã você não erra de novo. Me libertou como um ser humano mesmo. Falou, poxa, é verdade. Às vezes eu vou estar mal e tudo bem, tudo certo. E, eu não sei nem te agradecer. Imagina, não tem o que agradecer. E é isso, a gente aprende com exemplo. Tenha pessoas que você tem como referência e anda mais perto. Tem as minhas Marias. Tem uma Maria para você, que intercede, que ora, que chora. Se vocês querem saber o que é Maria, vão lá no nosso canal do YouTube, que já tem a pregação dela disponível. Ela fala sobre ter a Maria. A Maria para você.
E quem sabe essa Maria pode ser seu marido É também. isso aí. Seja Né? uma Maria pro seu marido, né? Faça do seu marido uma Maria uma para Maria. você. É isso aí. Para encerrar, eu queria falar algo muito importante. Nós estaremos, né, no nosso canal Papo Aberto. Vai ser ali um dos canais que nós vamos ter. Nós vamos estar aparecendo. Ainda não vou falar como que vai ser a nossa rotina, porque nós estamos começando. Uhum, deixa Mas, acontecer. deixa Não se acontecer. obriga. Vou aprender. Não vou me cobrar É pra isso fazer. aí. Eu vou gravando e vou colocando aqui. É isso aí. E eu queria agradecer você que ficou até o final. Segue a gente, coloca aí ó, o sininho pra você ver todas as notificações. É isso aí. Estou muito feliz. E nós vamos terminar assim. Eu vou falar o que nós somos. E Você pergunta, eu respondo. e virtuosa. O que nós somos? Virtuosa! Obrigada, gente.